Fala galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje vamos falar sobre este device aqui, esse produto da Apple que é bem polêmico e tá repleto de histórias e conteúdo por aí. Então vou convidar vocês para participar do primeiro conteúdo extremamente imersivo ou detalhado aqui do canal. Então espero que você goste. Aperta bem o cinto, tenha paciência porque esse vídeo vai ser um vídeo longo e eu espero de verdade que essas críticas / reflexões façam você pensar e mais do que isso, entender um pouquinho o que é esse produto que está aqui na mesa. Bora pro vídeo do primeiro ano do Apple Vision Pro. Tá bom? Então antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele like maroto, se inscrever aqui no canal, porque só 30% das pessoas que veem esse vídeo são inscritos. E não esquece de virar membro do canal. Virando membro do canal, você participa de grupos exclusivos. Aqui a gente tem um grupo direto no WhatsApp pra gente bater papo, tirar dúvidas, entre outras coisas, uma comunidade muito forte, além de conteúdos exclusivos para vocês também. Então bora pro vídeo de hoje, porque tá comprido, tá complexo e eu espero que vocês gostem. Bora lá? Vamos, que eu tô ansioso. Ale, roda a vinheta, porque lá vem história. Imagine um lançamento tecnológico cercado de expectativas quase messiânicas. Em junho de 2023, a Apple revelou ao mundo o Apple Vision Pro, seu primeiro computador espacial, prometendo inaugurar a era totalmente nova da computação. Hoje marca o começo de uma nova era da computação, proclamou Tim Cook, comparando o potencial do Vision Pro ao impacto histórico do que foi o Mac e o iPhone. A empresa descreveu como um produto diferente de tudo que o mundo já viu, combinado milhares de inovações num dispositivo revolucionário, com uma interface 3D controlada por olhos, mãos e voz, um sistema operacional inédito, Vision OS. O Vision Pro prometia misturar perfeitamente o digital e o físico de uma forma nunca mais vista antes. No dia do seu lançamento, a Apple apresentou demos impressionantes, telas virtuais gigantes surgindo na sala da sua casa, filmes imersivos em 3D, chamadas de FaceTime com pessoas em tamanho real, fotos e vídeos panorâmicos que te transportavam de volta a momentos realmente especiais. Tudo isso sem desconectar você do mundo ao redor, graças a um recurso curioso chamado EyeSight. À frente do aparelho, exibia lá uma simulação dos seus olhos para que outras pessoas vejam de fato reações e mesmo que você esteja usando um headset, soava quase uma ficção científica virando realidade e de fato aproximava daquele anúncio. Aquele anúncio realmente foi bem impactante. Mas havia um porém impossível de ignorar: o preço. Preço bem salgado, $3.499 nos Estados Unidos, mais caro que muitos notebooks de ponta e vários iPhones juntos. Ainda assim, os entusiastas se perguntavam na época, assim como o iPhone e Macs, esse novo produto premium poderia redefinir nosso jeito de usar a tecnologia? A Apple falou que o Vision Pro seria o primeiro passo rumo ao futuro sem telas físicas, um mundo onde aplicativos vivem em nosso espaço ao invés de confinados dentro de um retângulo de vidro. As expectativas dispararam depois desse lançamento, mas aí um ano se passou. Será que o Apple Vision Pro cumpriu de fato essas promessas ousadas? Ou as expectativas incríveis e a revolução da computação espacial falada pela Apple ficou só no beabá? Vamos dissecar provocativamente o primeiro ano deste produto, dos números de vendas decepcionantes, às críticas ácidas, para entender se esse Vision Pro está abrindo um novo caminho ou apenas esbarrando em velhos obstáculos. Agora vamos lá! Analisando o primeiro ano do Apple Vision Pro. Passada a euforia do lançamento, a realidade do primeiro ano do Apple Vision Pro tem sido bem menos brilhante do que a Apple previu. Para começar, as vendas ficaram muito abaixo da expectativa. A própria Apple não divulga de jeito nenhum números oficiais de unidades vendidas, mas analistas do mercado trouxeram estimativas reveladoras. Segundo fontes da indústria, em abril de 2024, a Apple reduziu drasticamente sua meta interna de vendas no primeiro ano, de aproximadamente 750 mil unidades para apenas 400 mil. Ou seja,
nem meio milhão de aparelhos em 12 meses, quando inicialmente esperava-se perto de 1 milhão. Relatórios sugerem que menos de 1 milhão de Apple Vision Pros foram produzidos mundialmente até agora, o que é pouquíssimo, mas é pouquíssimo de verdade para os padrões da Apple. Para efeito de comparação, o iPhone original vendeu cerca de 6 milhões de unidades no seu primeiro ano. Isso foi considerado modesto na época. No caso do Vision Pro, estamos falando de números bem menores, dignos de um nicho super restrito. E mesmo esses pouquíssimos compradores iniciais não necessariamente permaneceram usuários. Dados indicam que muitos dos que adquiriram o headset logo devolveram dentro do período de devolução de 2 semanas previstos pela Apple. Houve uma onda de curiosos no lançamento, mas a decisão despencou rapidamente nos meses seguintes. No segundo trimestre de 2024, as vendas do Vision Pro teriam caído mais de 80% em relação ao primeiro trimestre, mostrando o esgotamento rápido do público entusiasta inicial disposto a fazer um belíssimo investimento por esse device. A recepção do público geral também foi morna, tirando os fãs hardcore pela Apple, como eu, dispostos a pagar qualquer valor por um gadget da marca. E eu vou te dizer de verdade, eu sou um desses bobos. A maioria das pessoas ficou de fora. Não por acaso, estimativas da Counterpoint Research destacam que a Apple respondeu por míseros 3% de vendas dos dispositivos de VR ou VR no segundo trimestre de 2024, enquanto a Meta, dona do Oculus Quest, abocanhou 74% desse mercado nascente. Claro que vale dizer que o mercado de realidade estendida ainda é pequeno em volume absoluto, mas dentro dele a Apple está longe de liderar. Um contraste completamente marcante para a empresa que costuma dominar todos os segmentos que participa. E agora bora falar de fato daqueles que usaram efetivamente o Vision Pro. No começo eu fiquei mega empolgado, mas não se integrou de fato à minha vida. Rapidinho eu fiquei sem ter o que fazer com o aparelho e acabou ficando encostado no canto da minha casa. Confessou um dos primeiros compradores, um desenvolvedor de 23 anos que pagou $4.600 com impostos pelo headset em fevereiro, assim que ele foi lançado em 2024. Em agosto, decepcionado, ele decidiu devolver ou tentar vender o dispositivo. Ele acabou vendendo e vendeu por um prejuízo considerável. Acabou vendendo o mesmo aparelho por $2.600. Essa história ilustra bem como que é o ciclo de muitos early adopters, mais ou menos parecidos comigo, sabe? É aquele fascínio inicial pela tecnologia de ponta, mas seguido pela constatação de que o Vision Pro simplesmente não tinha, de fato, um papel claro no nosso dia a dia. E então é inevitável a decisão de se desfazer de um aparelho que virou um peso de papel high-tech. Eu não tenho coragem de desfazer do meu por esse preço não, prefiro ficar aqui ainda, tá? Mas olhando friamente os números e depoimentos, o balanço do primeiro ano do Apple Vision Pro pode ser resumido assim: venda modesta, uso limitado, essencialmente para entusiastas de verdade, e um pouco sinal de adoção de mainstream. Mesmo com toda a propaganda que a Apple fez sobre reinventar a computação, o futuro, o Vision, parece ter ficado restrito a um público muito experimental. E isso leva a perguntar por quê? Quais foram de fato os fatores que contribuíram para esse desempenho abaixo do esperado? Na minha opinião, as razões para o Apple Vision Pro não ter decolado no seu primeiro ano ficam claras. Ao examinarmos as principais críticas feitas ao produto, e não são poucas, vamos começar pelo grande elefante na sala, Que assim não tem o que discutir. O preço astronômico, é astronômico. O custo inicial de $3.499 americanos. É sério, cara, é muito caro. Automaticamente o Vision Pro se posicionou como um dispositivo de luxo. Esse valor é várias vezes superior a um óculos de realidade virtual concorrente e até supera as TVs, smartphones, notebooks topo de linha. É dinheiro demais para um gadget que na prática ninguém precisa. De verdade, para pensar, ninguém precisa dele. Analistas do setor apontaram que convencer consumidores a gastar esse montante de dinheiro seria difícil sem um benefício muito claro e imediato. E de fato, foi difícil por esse preço. Apenas os fãs mais engenheirados da Apple, alguns desenvolvedores, alguns curiosos se arriscaram a comprar. Para grande parte do público, o Vision Pro soou como um brinquedo futurista inacessível, algo legal de ver, pegar ali e demonstrar, ir na casa dos amigos, mas impraticável de comprar. Preço alto seria
perdoável se o Apple Vision Pro realmente entregasse alguma solução indispensável, algo realmente diferente e transformador. Mas aqui entra a segunda crítica da minha avaliação. Que problema real ele resolve? Muitos observadores afirmam que o Vision Pro parece uma solução em busca de um problema, ao contrário do iPhone, que uniu telefone, internet, iPod em um aparelho só, resolvendo várias necessidades de mobilidade para aquela época. Ou o Apple Watch, que capitalizou em saúde e notificações rápidas, o que o Vision Pro não conseguiu atacar de nenhuma forma. Não existe uma dor latente para o consumidor médio. Ele faz coisas impressionantes, sem dúvida nenhuma, mas nada que você precisasse fazer em um headset caríssimo, ao invés de um laptop, smartphone ou até mesmo na sua TV. Assistir filmes em telas gigantes, né? É legal, mas cara, você pode ter uma TV gigantesca com muito menos dinheiro. Pô, trabalhar com múltiplas telas, cara, profissionais já usam múltiplos monitores físicos com conforto. Ah, e tá, fotos e vídeos imersivos, cara, interessante. Mas não é exatamente uma necessidade cotidiana, até mesmo você precisa preparar o conteúdo para ser consumido. Até mesmo videochamadas em realidade mista, que são curiosas, não entregam uma vantagem prática significativa comparado a uma boa chamada de vídeo convencional. Em resumo, faltou para o Apple Vision Pro o que eu chamo de um killer app, um app matador de verdade. Aquela explicação matadora que justifica a sua existência e faria que pessoas que falassem assim, cara, eu realmente preciso disso. Sem um caso de uso irresistível, o produto acabou soando mais do que supérfluo, ele ficou completamente dispensável. Outro ponto crítico é a falta de suporte significativo, especialmente de grandes desenvolvedores de software. A Apple lançou o Vision Pro com kits de desenvolvimento, apostando na sua comunidade criativa e que traria aquelas experiências mágicas para a nova plataforma. Porém, cara, isso não aconteceu, não virou realidade. Os números dos aplicativos do Vision Pro contam essa história com clareza. Dá uma olhada, em agosto de 2024, o Tim Cook anunciou orgulhosamente que o Vision Pro já tinha mais de 2.500 aplicativos disponíveis. Todavia, essa cifra merece um asterisco bem forte ali. Na verdade, a imensa maioria desses aplicativos eram de iPhone ou de iPad automaticamente portados para rodar nesse headset em janelas 2D. O sistema da Apple basicamente pegava qualquer aplicativo iOS compatível e colocava numa tela flutuante no Vision Pro, o que inflou os números completamente. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de aplicativos do Vision Pro são apenas portes automáticos de aplicativos de iPhone e de iPad. Aplicativos que realmente projetados para a realidade mista, que aproveitem a capacidade imersiva do device, eram muito poucos, menos de um par de milhares. E por isso o ritmo de lançamento de novos apps nativos foi caindo, mês após mês, desde o lançamento do produto. De acordo com a consultoria AppFigures, a quantidade de novos apps do Vision OS adicionados por mês estava em declínio constante ao longo de 2024. Em setembro, por exemplo, pasmem, apenas 10 novos aplicativos foram adicionados à Application Store do Vision Pro. Sinais claros que desenvolvedores não estavam, de fato, exatamente empolgados ou vendo o retorno imediato em criar algo para essa plataforma. Essa escassez de software impacta diretamente no valor do produto. Um hardware revolucionário não vale de nada, né? Se nem tiver uma experiência que dê para aproveitar ele. Quem comprou o Vision Pro se viu num deserto de conteúdo. Algumas demos muito legais e aplicativos da própria Apple, meia dúzia de jogos ou experimentos independentes e o resto de aplicativos 2D que funcionavam melhor em um iPad. Isso gera um círculo vicioso. Poucos usuários significam pouco investimento para os desenvolvedores. Investirem de fato tempo, dinheiro criando aplicativos dedicados. Sem apps interessantes, aos poucos os usuários não se animavam em comprar mais o dispositivo. E o Apple Vision Pro caiu naquele limbo, sabe? Ovo ou galinha? Cara, eu compro os devices para ter os melhores aplicativos ou vamos ter os melhores aplicativos para vender os devices? Desde o seu início. Além disso, há críticas de ordem práticas ao produto. O Apple Vision Pro é um primor de tecnologia, não dá para falar sobre isso, tá? Mas com muitos problemas também a serem resolvidos. Ele é muito grande, ele é pesado, ele pesa, cara, quase 700 gramas no rosto,
Sem contar a bateria externa, que aqui ó, a gente fica com o rabicho, entendeu? É muito louco, cara. Esse design aqui lembra um óculos de esqui futurista. Ele é elegante, de fato, né, na sua maneira, mas mesmo assim ele é um trambolho no rosto. Não dá para passar desapercebido com ele. A Apple de fato priorizou componentes de altíssimo nível, display com mais de 23 milhões de pixels, múltiplas câmeras, chip poderoso. Agora vamos ser sinceros, toda essa engenharia tem um custo no peso, no tamanho, entre outras coisas. Os críticos notaram que o Vision Pro é pesado demais para um uso realmente cômodo no dia a dia. Agora você soma isso à questão da bateria. Ele não tem uma bateria integrada de longa duração. Ele depende dessa bateria externa que fica ligado por um cabo. E essa bateria pode ser colocada num bolso. Até aí beleza. Mas dura de cerca, no máximo 2 horas e meia quando eu tô assistindo um filme. Ou seja, para qualquer sessão mais longa, eu preciso conectar ela na tomada, o que reduz bastante a sensação de liberdade e principalmente mobilidade, né, que a Apple prometeu com o computador wearable, né, que é aquele que você veste. Em termos simples, cara, o Vision Pro, na sua geração atual, ainda é um dispositivo dos sonhos que ficou na ficção científica. Ele promete muita coisa, mas ele ainda precisa virar aquele óculos leve, discreto, que vai substituir os nossos smartphones. Ele é um produto de primeira geração com arestas aparentes e compromissos tecnológicos significativos a serem resolvidos. Resumindo as críticas, preço proibitivo, utilidade questionável, pouquíssimos aplicativos atraentes, peso e bateria que limitam a usabilidade, é uma lista considerável de defeitos para um produto que se vende como um futuro da computação. Não surpreende que o primeiro ano do Vision Pro tenha sido recebido com tanto ceticismo, mas antes de declarar o veredito final, precisamos olhar além do contexto da Apple e ver um pouco mais amplo. Com o Vision Pro se compara aos concorrentes e as outras iniciativas de realidade mista ou realidade virtual. Bora lá! O Apple Vision Pro não surgiu num vácuo. Quando a Apple entrou nesse jogo de realidade estendida, outros jogadores já estavam há anos no campo, alguns bem vitoriosos por sinal, outros feridos pelas tentativas e logo após o lançamento do Vision Pro, concorrentes de fato se mexeram para não ficar para trás. Vamos destacar dois eixos principais de comparação. A Meta, o antigo Facebook, que hoje lidera o mercado de óculos, né, de VR e AR, de consumo, e o eixo que agora acabou de surgir do Google com a Samsung, que prepara uma resposta direta para o Apple Vision Pro. Além disso, vale também citar brevemente outras iniciativas relevantes no espaço de realidade mista que a gente vai falar já já. Falando um pouco sobre a Meta, né, o antigo Facebook. A empresa do titio Marquinho, né, o Mark Zuckerberg, apostou pesado na realidade virtual bem antes da Apple. A sua linha Quest de headset de realidade virtual já está consolidada com vários modelos. Para vocês terem uma ideia, em 2023 a Meta lançou o Quest 3 por apenas $499 e até apresentou uma variante mais acessível, tá? Que era o Quest 3S, em torno de $299, com preços 7 vezes menores do que o Vision Pro. A estratégia da Meta foca em atingir um grande público, especialmente o público gamer, que é aquele cara que é viciado em jogar, sabe? Que gosta mesmo e que é pirado em realidade virtual. E de verdade tem funcionado. Quest domina a fatia do mercado atualmente, respondendo por aproximadamente 74% das vendas de headset no último ano. A Meta construiu um ecossistema robusto de conteúdo, voltado principalmente para jogos imersivos, alguma coisa fitness também e experiências de realidade virtual. Também conta com um pilar de entretenimento bem forte. Para vocês terem uma ideia, na sua loja conta com mais de 3.500 aplicativos disponíveis, na sua grande parte games e aplicativos sociais em realidade virtual. Esse foco claro em jogos e uso recreativo deu à Meta uma base de usuários super engajada e uma comunidade de desenvolvedores motivados a criar. Sabe por quê? Porque de fato tem consumidores reais para comprar seus aplicativos. Em contraste que a Apple lançou o Vision Pro mirando um público mais amplo, com casos de uso mais sérios, né? Trabalho, comunicação, produtividade, mas sem querer apontar exatamente quem era o público do Vision Pro, cobrando muito mais caro. Até agora, isso resultou num público relativamente pequeno, composto só por fãs
devotos da marca ou com bastante dinheiro. Outro ponto importante que a gente vale a pena lembrar é o tempo de mercado e a interação e o tempo que eles conseguiram melhorar os produtos, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro Oculus Quest saiu 5 anos antes do Vision Pro. Nesse tempo, a Meta pôde melhorar bem os seus produtos, errar, acertar, baixar custo, aprender com o feedback dos usuários. A Apple chegou em 2004 com um produto tecnologicamente avançadíssimo, não tem dúvida disso, mas sem trajetória prévia que naquele mercado podia ser essencial. É basicamente como entrar na final do campeonato sem ter jogado a temporada regular, sabe? É assim, pô, vou lá jogar a final sem ter passado pelos playoffs. Mais ou menos, como foi o Corinthians ganhando lá o primeiro campeonato de clube, sabe? Como que o cara ganha o campeonato de clube sem jogar Libertadores? É mais ou menos isso a Apple ali com o Apple Vision Pro, tá? A Meta também se apoiou em subsidiar o hardware, vendendo, cara, perto do preço de custo e até mesmo levando prejuízo no começo para tentar popularizar o Quest, algo que a Apple historicamente não faz. Ela mantém margem super alta, o que ajuda a explicar esse preço salgado do Vision Pro. Em suma, a Meta hoje representa o approach oposto da Apple. Volume, acessibilidade e foco em game. E a Apple continua lá na exclusividade, preço premium, foco difuso e daí vai enterrando aos poucos o Vision Pro. E vale mencionar que a Meta não está de braços cruzados em inovação quando fala aí de realidade aumentada, tá? Eles apresentaram um protótipo de óculos muito legal chamado Projeto Orion, que geraram expectativas assim absurdas no setor. Ou seja, o futuro da realidade mista, a Meta também corre atrás de óculos mais compactos e integrados e pode surpreender o mercado antes mesmo da Apple. E cara, a Apple tem que tentar acelerar o ritmo, porque então ela vai ficar para trás mais uma vez. Mas agora bora falar de Google e Samsung. Logo após a WWDC de 2023, quando o Vision Pro foi revelado, ficou claro que o Google não ia, deixar a Apple reinar sozinha na computação espacial. Em conjunto com a Samsung e com a Qualcomm, o Google anunciou em 2023 mesmo uma parceria para desenvolver a plataforma unificada, a XR ou XR, baseada no Android. Essa iniciativa se concretizou em dezembro de 2024 com o anúncio do Android XR ou Android XR, um sistema operacional dedicado a dispositivos de realidade estendida e descrito pelo Google como a parte da próxima geração da computação. Junto a isso, a Samsung mostrou o primeiro vislumbre do seu futuro headset, codinome Projeto Moha. Previsto para chegar ao mercado em 2025, curiosamente o protótipo da Samsung se parece muito com o Apple Vision Pro. Na verdade, uma cópia, tá? Uma cópia, tá? De verdade, assim. É uma cópia. Coloca aí. Ai, meu Deus. Visor de alta fidelidade, câmeras externas, para você conseguir ver melhor, bateria externa igualzinho o Apple Vision Pro. Porém, a Samsung estaria focada em resolver pontos fracos no design da Apple, especialmente pelo peso e pelo conforto. Fontes que viram o projeto afirmam que ele é significativamente mais leve do que o Vision Pro e tem uma alça com distribuição melhor de peso, Ele tem uma alça aqui em cima, ó, e que tem também almofadas mais confortáveis. Essa ênfase em ergonomia sugere que a Samsung e o Google reconheceram o incômodo que quase 700 gramas na face causam, e principalmente com o uso excessivo, tentando deixar esse projeto mais viável. Outro diferencial ventilado é o uso efetivo de AI. Tá? Esse dispositivo da Samsung e do Google é integrado 100% com a inteligência artificial Gemini do Google, para reconhecimento de objetos pelo ambiente, comandos avançados de voz, uma abordagem alinhada com a expertise que o Google tem em inteligência artificial, algo que a Apple está atrás atualmente. Essa nova versão do Apple Vision Pro traz suporte à Apple Intelligence, mas ela ainda está muito atrás do que é o serviço ali do Google. Em termos de interação e usabilidade, parece que até mesmo um inovador, esquema que a Apple tem ali de olhar e selecionar com os dedos foi adotado pela Samsung, dado que foi elogiado, como o melhor da categoria. E com tantas coisas similares, a pergunta final que fica: e o preço? Aqui pode estar cartada a final.
espera que o headset da Samsung e do Google custe bem menos que os $3.500 do que o Vision Pro. Analistas especulam que eles devem chegar no mercado entre $1.500 e no máximo $2.000. E se realmente for esse preço, eu vou te dizer, aquele pouco mercado que a Apple adquiriu é capaz dela perder. E mesmo que não atinjam exatamente aqueles $1.500, é quase certo que eles vão descontar o famoso ágio da Apple para tentar atrair consumidores e desenvolvedores. Some a isso ao fato que rodando o Android XR, né? Teoricamente, o headset da Samsung poderá aproveitar um legado enorme de aplicativos de Android, mesmo que 2D já existente, algo que aliviaria o problema da falta de aplicativos do início de qualquer sistema. O Google não é bobo, né? E ele já vem experimentando ali AR há anos. Quem não se lembra do Google Glass? Lá em 2013, eu testei bastante, fiz parte do Garage ali. E logo depois, em 2020, o Google ainda adquiriu uma startup chamada North. Ou seja, eles têm conhecimento acumulado e agora parecem estar dispostos a unir forças com parceiros fortes para não deixar a Apple tomar a dianteira. Em 2025 promete uma briga boa nesse espaço, com Google, Samsung oficialmente entrando em cena para competir diretamente com o Apple Vision Pro e com a Meta. Outras iniciativas além da Meta e do Google e da Samsung. Há também atores interessados nesse campo aí do XR. A Microsoft, por exemplo, foi a primeira, né, e a pioneira em realidade mista com o HoloLens, lançado lá em 2016. Eu já mostrei para vocês aqui no canal também. Um headset de realidade aumentada standalone. Porém, o HoloLens ficou restrito ao uso corporativo e militar, tá? Ele não evoluiu para o consumidor comum e a Microsoft enfrentou desafios e cortes na equipe do desenvolvimento do HoloLens, tá? O HoloLens 2 de 2019 segue sem sucesso e sem sucessor claro. Ou seja, a Microsoft meio que abriu mão do mercado, deixando espaço para a Apple e para os outros. E aí, tem outras empresas também. Magic Leap, startup, né, super badalada, que lançou um óculos de AR caríssimo em 2018, mas que também pivotou para o mercado corporativo, com Magic Leap 2 em 2022. Temos também empresas como X-Real, né, produzindo óculos de realidade aumentada leve, que mais parece um acessório para um smartphone. Eles projetam a tela virtual gigante, né, a partir do óculos, similar a um óculos escuro. Embora não estejam tão avançados quanto o Vision Pro, mostram um caminho para que a realidade aumentada discreta e mais acessível. A Sony também se envolveu nesse mercado. Para você ter uma ideia, em 2022 ela lançou para o PlayStation VR 2 para jogos no console, concentrado numa experiência imersiva ali do PlayStation 5. Em resumo, o cenário de concorrentes é plural. Apostas em volume e baixo custo da Meta. Outros preparam um contragolpe a alto nível como o Google e a Samsung e vários experimentos de nicho tentando achar qual é a fórmula ideal, né, para usar de fato essa nova tecnologia. Nesse panorama, a Apple não tem vida fácil, diferente do que aconteceu com o iPhone, que ela deu um salto anos-luz à frente dos celulares da época, ou com o Apple Watch, que mesmo não sendo o primeiro smartwatch, ela realmente dominou e rapidamente dominou a categoria. A Apple entrou num território onde outros já tinham aprendido lições e onde a tecnologia essencial ainda tem limitações físicas difíceis de contornar. A vantagem de chegar depois e fazer melhor que a Apple às vezes teve aqui não se traduz em liderança imediata. Pelo menos não neste primeiro ano, tá? Que a Apple sofreu bastante. Para entender profundamente o destino do Vision Pro, é crucial ouvir quem desenvolve as experiências para ele. Especialistas acompanharam o setor de perto e o que percebeu é que um misto de empolgação conceitual com uma frustração na prática. Ou seja, os desenvolvedores reconhecem o potencial da plataforma, mas muitos não estão convencidos de embarcar de cabeça, não pelo menos por enquanto. Um dado alarmante é que até os desenvolvedores mais engajados parecem estar perdendo um pouco o fôlego com o Vision Pro. No início, a Apple incentivou a criação de aplicativos para o Vision com labs, kits e até empréstimos de unidades do headset para que alguns desenvolvedores conseguissem fazer seus aplicativos. Vimos um pico em alguns apps, né, nos primeiros dois meses pós-lançamento. Porém,
Como a gente comentou lá em cima, o pipeline secou rapidamente. Em setembro de 2024, apenas 10 novos aplicativos apareceram na loja. O AppsFigures registrou que o número de novos aplicativos para o Vision Pro diminuiu mês após mês desde fevereiro de 2024. E no total, menos de 1.900 aplicativos específicos, né, para o Apple Vision Pro estavam ativos no começo de 2025. A Apple falava em 2.500. Muitos foram abandonados ou eram duplicados. Esse desaquecimento dos desenvolvedores é péssimo sinal para uma plataforma nascente. Afinal, se nem os programadores estão animados, aqueles que deveriam estar, experimentando tecnologia nova, coisas incríveis, o que esperar de consumidores? Por que eles vão se animar? Quando até um desenvolvedor esquece de fato o Dev Kit aqui, ó, na gaveta, quer dizer que a plataforma tem problemas. E a Apple tem que encarar esse problema de fato. E por que a hesitação desses desenvolvedores? Algum motivo desapontam eles e tem alguns relatos aqui, tá? Desenvolver um aplicativo do zero aproveitando é custoso demais. Se o número de potencial de usuários é minúsculo, poucas centenas, né? Globalmente, o retorno financeiro, não é que é duvidoso, é nulo. Muitos desenvolvedores estão adotando uma postura de, vamos esperar para ver. Não adianta eu investir pesado, né, no device e no desenvolvimento enquanto ele não ganhar tração. Não tem público suficiente para justificar meu investimento. Infelizmente, é um equilíbrio ingrato. A Apple quer aplicativo para atrair usuário, mas os desenvolvedores querem usuários antes de investir para desenvolver os apps. Outra coisa também que está pegando bastante são acessos a ferramentas e APIs bem limitadas. Apesar do Vision Pro ser muito robusto e herdar muita coisa do iOS, alguns desenvolvedores reclamam da falta de alguns recursos essenciais para criar experiências realmente inovadoras de realidade mista. Exemplo, tá? Um desenvolvedor relatou que após lançar alguns aplicativos experimentais, o que o Vision OS ainda parece apenas um iPad OS com entranhas, né, ou entradas diferentes, mas ele carece de APIs únicas para aproveitar toda a imersão possível. Para você ter um exemplo, tá? Ele deu um exemplo muito legal que sente falta e que eu concordo com ele, de habilidade de fixar objetos virtuais em superfícies, né, no mundo real, de forma persistente, que o HoloLens fazia isso muito bem. Para você ter uma ideia, hoje, toda vez que você desliga, tá, o seu device e volta, as janelas mudam de lugar. Você não consegue deixar isso travado. Outra coisa também que ele sente falta é usar ambientes, né, escanear ali com o LiDAR, ambientes 3D com alta fidelidade, editar esses modelos em real time, reconhecimento, né, ali corporal esquelético para interpretar o AR com pessoas reais, né, para a gente fazer assim danças, entre outras coisas, para conseguir identificar perna, braço, cabeça, a inserção também de elementos interativos e vídeos 360. Em suma, os desenvolvedores visionários esbarraram de fato em certas coisas que queriam fazer, mas não era possível, porque a Apple, por conservadorismo ou por falta de tempo, não deixou claro e não entregou essas ferramentas necessárias para os desenvolvedores. Isso gera uma certa frustração, tá? Ideias incríveis no papel não podem ser aplicadas e ganhar a vida não pelo hardware, tá? Mas pelo software que está limitado. Muitos desses recursos podem vir ainda em futuras versões do Vision OS, mas até há um sentimento de, o hardware realmente é muito bom, o software limita. Quando a Apple vai dar atenção para isso, ninguém sabe. Outra coisa que os desenvolvedores experientes também olham com muita cautela é esse sistema, o ecossistema muito fechado da Apple. Nos últimos anos, a relação da Apple com a comunidade de desenvolvimento tem tido alguns atritos, tá? Casos mais famosos, como a briga da Apple com a Epic Games, né, o Fortnite, e pelas políticas duras da Application Store e a reclamação do Spotify, entre outros excessos de taxação e restrições, né? A Europa está tentando obrigar a Apple a ficar mais soltinha. E esse contexto faz alguns questionarem, vale a pena se comprometer profundamente com mais uma plataforma fechada da Apple, onde todas as regras de distribuição e faturamento ficam sob o controle da empresa? Especialmente se a base de usuários é tão pequena,
O temor de fato de empresas grandes, tipo Netflix, YouTube, entre outras, é investir pesado para criar algo que acabe tolhido pelas políticas ou falta de liberdade. Ou seja, há um certo ceticismo de que o futuro, da realidade virtual sob a Apple seria tão controlador como é hoje em dia no iOS. Isso tira um pouco de entusiasmo, tá? E mata um pouco daquela rebeldia e uma inovação que de fato precisa florescer. Especialistas também pontuam que a Apple, ao mirar o Vision Pro para todo mundo e nenhum grupo específico ao mesmo tempo, dificultou para desenvolvedores entenderem qual tipo de aplicativo ele teria demanda imediata. No caso do Quest da Meta, por exemplo, se você desenvolve um jogo multiplayer, você sabe que existe um público game ativo buscando isso. Mas para o Vision Pro, o que você vai desenvolver exatamente? Um app de produtividade 3D ultra sofisticado? Será que vai ter o usuário de fato para isso disposto a pagar, e passar horas ali usando esse óculos na tua cabeça? Um aplicativo artístico imersivo? Quantas pessoas de arte de verdade 3D vão possuir um device desse? É muito difícil pensar ou decolar qualquer coisa com poucos usuários. Até mesmo imagina assim, vamos criar um tipo de rede social espacial, É difícil de pegar. Por quê? Porque não existe volume de pessoas, atrativas para isso. Essa ausência de um nicho, de fato, inicial, deixou desenvolvedores, sem norte. Muitos projetos apresentados para Vision Pro até agora vieram de desenvolvedores independentes, em experimentos de final de semana, e não de grandes estúdios ou empresas apostando alto, sabe? Isso indica que no momento o Vision Pro é tratado mais como uma plataforma de experimentação do que um negócio de verdade. Mas aí a gente fica se questionando, o que dizem, de fato, os analistas e os experts ali da indústria? De um lado, há quem defenda um pouquinho de paciência, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente ponderou que o crescimento lento dos números de aplicativos não significa necessariamente um fracasso. Pode ser que os desenvolvedores sérios ainda estejam levando mais tempo para criar aplicativos realmente de alta qualidade e não correndo rápido para encher a loja. Se isso for verdade, a gente está numa fase em que o crescimento de aplicativos parece lento, mas quem está trabalhando nisso quer criar de fato o melhor app possível. Não apenas soltar qualquer coisa, porque esse ritmo devagar pode até desengajar alguma galera, mas quando esses grandes aplicativos forem lançados, vão mais do que impressionar, eles tendem a atrair os usuários novamente. Ou seja, um otimismo cauteloso, porque está demorando muito mais do que a gente imaginava para essa loja de aplicativos ficar boa. Por outro lado, há vozes bem mais céticas, inclusive dentro da comunidade da Apple, tá? Alguns comentaristas argumentam que a Apple talvez tenha atropelado o tempo natural da tecnologia ao lançar o Vision Pro tão cedo. Eu concordo um pouco com isso, tá? Já falei ali nos podcasts do Mac Magazine. O site Mac Daily News chegou a sugerir que o Vision Pro atual é um dev kit disfarçado. E eu concordo com eles, tá? Praticamente uma versão beta de um produto lançado, não tanto por estar pronto, mas de verdade porque o Tim Cook queria lançar alguma coisa revolucionária, sabe? Mostrar para o mercado que a Apple era inovadora. Porque, vamos falar a verdade, outros projetos, o carro autônomo da Apple foi engavetado e, não vingaram. Nessa opinião, a Apple precisava de fato exibir, uma inovação que contava com aposta e contava que os desenvolvedores ajudariam a encontrar um killer app. E ela, do outro lado, tentava ganhar tempo para desenvolver um óculos que realmente vai ser usável ali no futuro. É uma visão mega dura que coloca assim uma posição que o consumidor inicial do Vision Pro ele está pagando por um produto beta. E é verdade, E no final das contas, a gente virou um beta tester de luxo, sabe? E dói falar isso, mas é verdade. Essa crítica também toca na tecla de que o Tim Cook é excelente em gerir negócio, escalar, a Apple não é exatamente um cara de produto, não é um cara de visão. Citando até a famosa frase que o Steve Jobs falou uma vez, o Tim não é um homem de produto. Ou seja, ensinam que a Apple hoje ela peca em não esperar lançar algo realmente redondo,
como o Steve Jobs fazia, sabe? E, cara, o Tim Cook optou lançar algo incompleto para marcar uma posição no mercado. Se isso é verdade ou não, é um debate que, cara, alimenta um tom provocativo. Teria o Vision Pro sido lançado antes da hora? Apenas para a Apple dizer que iniciou uma era de computação espacial? Vale a pena isso? Será que esse produto realmente estava pronto para vir para o mercado? Independente da resposta, o consenso entre muitos especialistas é que há barreiras tecnológicas e de adoção que o Apple Vision Pro ainda não superou. O dispositivo é caro, é volumoso, a tecnologia não permitiu ainda fazê-lo barato e leve, a ausência de um caso de uso irresistível que parte do porquê o AR ou VR ainda não está encontrando o seu lugar na vida das pessoas. Os desenvolvedores estão devagar, porque também estão receosos comercialmente e limitados tecnicamente. Em outras palavras, a computação espacial, na minha visão, ainda parece uma promessa para o futuro, mas que está sendo pressionada por uma presente transição. Essa visão nos conduz naturalmente à pergunta final: qual é o futuro do Vision Pro? E qual é o futuro da computação espacial? Será que a gente vai ver algo revolucionário nos próximos anos? O que a Apple e o mercado farão diante, de tudo isso? Vamos explorar as perspectivas e os cenários possíveis, sem medo de confrontar projeções otimistas com a realidade fria e, fatos. Bora lá! Desde o início, a Apple deixou claro que enxerga o Vision Pro não como um gadget isolado, mas como um primeiro passo numa longa jornada rumo à chamada computação espacial. Tim Cook afirmou que com a computação espacial isso é apenas o começo, o impacto que pode causar é gigante, indicando que o plano é realmente de longo prazo. Então o que podemos esperar nos próximos anos? O Vision Pro foi apenas um tiro de largada e a Apple parece estar trabalhando em outras versões de produtos derivados. Para vocês terem ideia, a Bloomberg apontou um roadmap bem ambicioso da maçã, modelos mais acessíveis, depois uma segunda geração do Vision Pro em 2026 e até um óculos completamente novo em 2027. Mas bora agora destrinchar essas possibilidades e confrontá-las para ver o que realmente pode acontecer, porque no final das contas a gente gosta de rumor, né? Então bora falar de rumor aí, porque, esse texto já ficou longo, tá? Será que a gente vai ver um Vision Pro mais barato em 2025? Diante do feedback do mercado, faz todo sentido a Apple tentar lançar uma variante mais barata. Rumores sugerem que o modelo de 2025 miraria a faixa de $1.500 e $2.000. Para isso, a Apple teria que fazer um compromisso de usar materiais menos custosos, talvez um display um pouco mais simples, e de menor resolução, ou remover o recurso premium como o EyeSight, aquela tela externa que mostra os olhos, que não serve para nada, vamos supor. E essa tela é legal, mas só aumentou custo e complexidade e ninguém acha isso legal, tá? Também poderia ter um chip um pouco menos potente ou menos armazenamento. O objetivo estratégico seria reduzir de fato o preço para ampliar o público e talvez alcançar não só desenvolvedores e entusiastas e super ricos, mas também, professores, pessoas criativas e aumentar de fato a base instalada. Com, digamos, um Apple Vision sem ser Pro a $1.999, a Apple talvez consiga vender um volume bem maior, ainda nichado, porém, quem sabe, alguns milhões de unidades ao invés de poucas centenas de milhares. Isso faria que a plataforma ganhasse de fato mais relevância para atrair desenvolvedores numa dinâmica positiva. No entanto, há um desafio. A Apple precisa equilibrar de fato muito bem custo versus funcionalidade, para não canibalizar um modelo que é o Pro e nem lançar algo que decepcione com uma experiência fraca, Porque, vamos falar sério, $1.999 ainda é muito caro, mas historicamente dispositivos da Apple tendem a dominar uma fatia, mesmo sendo mais caros do que seus rivais. A Apple pode achar que $1.999 é acessível dentro do possível para comparar ali com os óculos de realidade aumentada de ponta. Vision Pro de segunda geração! Até 2026 parece
que dá para evoluir bastante para uma segunda geração de Vision Pro. Provavelmente a Apple vai refinar o que hoje são os pontos fracos, né? Deveria ser mais leve, talvez novas baterias, material, design com uma alça diferente, mais potente, chip da geração seguinte. Já será que dá para utilizar o M4 ou um R2? Não sei. Quem sabe a duração da bateria deu uma avançada ali para 3 ou 4 horas. E de verdade a Apple tem que dar uma atenção para o feedback do mundo real, né? Exemplo, muita gente reclamou do campo de visão ou de algum desconforto, cara. Essas coisas têm que ser endereçadas, sabe? A Apple também pode adicionar funcionalidades legais. Imagine câmeras externas coloridas de maior resolução, né? Para fazer o pass-through ficar ainda mais nítido, que hoje é meio borradinho, sabe? Ou suporte a novos acessórios. Em 2026 a Apple tem também algo crucial que falta hoje: dados do mundo real. Saber quais aplicativos as pessoas realmente usaram, por quanto tempo, o que elas tentaram fazer, o que elas não conseguiram fazer. Isso permite orientar melhor o seu time de desenvolvimento, que na primeira geração não tinha, né? Foi meio que a Apple no escuro ali, tentando um mercado novo. A segunda versão já pode ser bem mais calibrada e assertiva. Entretanto, para conquistar o público não basta só melhorar. Provavelmente ainda será caro e a expectativa é que um Apple Vision Pro 2 seja um modelo prêmio contínuo, talvez mantendo ali os mesmos 3.499 ou substituindo o primeiro, né, esse daqui de primeira geração no topo. O sucesso dele dependerá se até lá a Apple conseguir ou não demonstrar utilidade na prática e um ecossistema de apps mais robusto. O santo grau da computação espacial sempre foi o óculos, né, no formato convencional, parecido com o óculos de grau, o óculos de sol, capaz de projetar coisas no seu campo de visão. Esse era de fato o sonho do Google Glass há muito tempo atrás. Mas naquele ano, né, naquela época, tinha limitações enormes. Para vocês terem uma ideia, algumas reportagens dizem que equipes da Apple já trabalham nisso há anos mesmo. E tem vários papers e projetos internos referindo, né, a tal esse Apple Glass. A timeline mencionada de 2027 é algo que sugere que a Apple ainda acredita ser possível ter esses óculos num lugar disruptor, sabe? Pois resolveriam grande parte da barreira de adoção de hoje em dia, né? Eles seriam mais leves, mais usáveis no dia a dia, provavelmente dependente de um iPhone para processar, então seria mais conveniente. Só que a tecnologia para isso hoje, os displays holográficos miniaturizados, baterias compactas com autonomia decente, tá? Não estou falando nem que autonomia super extensa, né? Lentes ajustáveis para grau, etc., ainda estão se amadurecendo. Se a Apple conseguir lançar um óculos que realmente projetam objetos virtuais num ambiente de qualidade, então sim, a gente pode dizer que a computação espacial chegou ao mainstream. Porém, em 2027 é uma previsão muito otimista. Já houveram outros rumores, né, de Apple Glass há 2 anos que não se concretizaram. E mesmo se vierem inicialmente, pode ter capacidade bem limitada. Talvez notificação, informação simples, um campo de visão mais limitado. Ainda assim, é claramente uma direção que a Apple e o setor todo deseja dominar, né? Eles querem migrar de um headset extremamente volumoso para um óculos mais simples e elegante. O Vision Pro seria então lembrado como precursor bem volumoso para a chegada dessa tecnologia. A integração com outros produtos e a evolução do ecossistema, a Apple também vislumbra um ecossistema completo de computação espacial. Isso inclui acessórios como AirPods com câmeras mencionados no rumor lá para 2027. Imagina ter fones de ouvido que capturam, né, o vídeo ao seu entorno e talvez para mapear ambientes, para registrar experiências com VR e AR também. Pode soar um pouco estranho, mas indica que a ideia de espalhar sensores pelo corpo para enriquecer ali a realidade mista pode fazer sentido. Outra coisa, outro ponto importante é integrar melhor o Vision OS cada vez mais com iPhones e Macs, para coisas como poder usar o processamento dos outros dispositivos, compartilhar conteúdo de forma mais fluida, você vê uma planilha no óculos, que daí veio para o Mac, daí vai, sem precisar ficar fazendo aquelas mudanças de tela. E é claro que à medida
que o framework de desenvolvimento vai amadurecendo, a Apple vai tentar trazer grandes players de software para a plataforma. Talvez versões do Microsoft Office adaptadas para R, aplicativos de criação 3D da Adobe, jogos de grandes estúdios. Eles podem estar aguardando a base crescer para começar a molhar o pezinho, tá, neste novo ambiente. Se a Apple conseguir alinhar esses domínios de hardware mais barato, hardware mais leve, mais usuário e mais aplicativo, o Vision OS pode em alguns anos deixar de ser uma curiosidade e virar uma plataforma legítima com lugar ao sol. Mas aí a gente fica se perguntando, né? Mas se nada disso der certo, tem que considerar o cenário que mesmo investindo, né, e muito, a adoção pode continuar lenta. O mercado de realidade aumentada já viu fracassos notáveis. Basta lembrar do Magic Leap, equipamento de bilhões de dólares de investimento e nunca emplacou no consumo. O próprio Google Glass virou meme, tá? A Meta, que apesar de vender headsets, não conseguiu até agora provar o tal metaverso. Até mudou o nome da empresa por causa disso, tá? Existe uma possibilidade real de que essa computação espacial demore muito mais para se tornar comum do que as empresas de tecnologia gostariam. Talvez precise aí de 10, 15 anos, até que a tecnologia e os preços e o caso de uso de fato se torne realmente popular. Se fosse esse o caso, será que a Apple tem apetite para insistir tantos anos nesse mercado? A história da Apple tem exemplos nos dois sentidos, tá? Ela já matou produtos que não foram bem, exemplo Newton nos anos 90, né? Um PDA ali que estava à frente do seu tempo e que o Jobs acabou cancelando ele. E o mais recente AirPower, a base de carregamento sem fio que foi abandonado antes mesmo do seu lançamento. Mas também há casos que a Apple persistiu em acertar. O próprio Apple Watch, vamos ser sinceros, no começo era meio incerto, né? Focou em 1000 coisas, só quando a Apple achou o rumo de fato de fitness e saúde, ele decolou, né? E isso demorou uma geração quase. O Vision Pro pode seguir a trajetória do Watch. No começo questionável, mas inteirando até achar sua vocação, ou cair no esquecimento como o Newton. Muito vai depender de como a Apple demonstra o valor tangível nos próximos 2 ou 3 anos. E se o modelo de 2025 ou de 2026 vai conseguir aos poucos levar um volume maior de aplicativos virais e, cara, também de usuários. Só isso vai fazer com que essas coisas entrem nos trilhos e tentar fazer com que a Apple não recue. E não esqueçamos que também tem uma concorrência que pode moldar esse futuro. O Google e a Samsung podem aprender com os tropeços iniciais da Apple e lançar algo que encante mais. Pode ser mais barato e mais confortável. A Meta pode continuar dominando a parte divertida do negócio, com jogos e talvez trazer seus próprios óculos de AR num preço para marketing de massa antes de 2027. Se a Apple demorar demais para entregar o pacote completo, óculos, né, óculos mais leve, mais ecossistema, corre o risco de perder a liderança da tecnologia ou desse formato. Afinal, o iPhone só revolucionou porque a Apple conseguiu resolver várias peças de forma coesa, tá? Que hoje não tem esse espaço por enquanto ali no AR. Em resumo, o futuro da computação espacial ainda está na disputa. A Apple plantou sua bandeira com o Apple Vision Pro e claramente tem uma visão de longo prazo e um dia, cara, quem sabe a gente veja um óculos inteligente ao invés de olhar para telas de smartphone. No entanto, um ano após o lançamento, essa visão parece distante. O primeiro ano do Vision Pro expôs duramente um gap entre promessa e realidade, um dispositivo tecnicamente incrível, porém comercialmente tímido. Nos próximos anos veremos a Apple se ela vai conseguir fechar esse gap, tornando um produto mais acessível, útil e dominante, ou se a computação espacial vai continuar por mais um tempo como uma ideia provocativa que ainda não encontrou seu momento certo. Para nós consumidores e observadores, fica a provocação afinal. Estamos prontos para abraçar essa nova era? Ela realmente vai chegar? O futuro que a Apple alardeou ainda vai permanecer como um nicho caro ou vai ser um futuro próximo? O Apple Vision Pro foi vendido como, no começo, uma revolução. Um ano depois, ele nos deixa mais perguntas do que clarezas e certezas. Comenta aí o que você acha que vai acontecer. Esse produto vai vingar ou vai morrer? Deixa aí seu comentário e se você chegou até o final desse vídeo, você merece meus parabéns.
Obrigado.